Olá, aluno do 8º ano. Hoje, então, iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Nesse sentido, coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são identificar marcas de impessoalidade, mais esperada na notícia, e de subjetividade. Analisar como os recursos das várias linguagens atuam na construção do discurso persuasivo. Na página 8, atividades. Número 1. Leia os textos abaixo com atenção e faça o que se pede. Texto 1. Tô sem usar o celular já faz um tempo. Legal. Está conseguindo numa boa? Tranquilo. Há quanto tempo você tá sem usar o celular? 2 dias, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Número 1. É possível perceber uma crítica nessa tirinha. O que se critica? Com certeza o uso do celular. Quais elementos da tirinha nos fazem perceber a crítica? Então, nós temos a linguagem verbal, que é a parte escrita, e temos também a linguagem não verbal, que são as imagens. Então, faça a descrição das imagens e também traga o trecho que você acredita que faz uma crítica. Não esqueça de colocar entre aspas. Número 2. Na perspectiva da tirinha, qual é a relação dos adolescentes com o celular? Com certeza, né? Os adolescentes utilizam o celular de forma excessiva e não conseguem ficar sem. Então, responda nessa ideia, quer dizer, nessa perspectiva. Texto 2. Pedrinho vivia aprontando na rua. Voltava sempre sujo e machucado. Depois daquele Natal, ele nunca mais foi o mesmo. Oba, um computador. Maldito Papai Noel. Nesta tirinha também é possível perceber uma crítica. O que a tirinha critica? Então aqui nós temos a relação também com as tecnologias, né, as novas mídias digitais. E nesse caso não é o celular, mas sim o computador. Número 4. Em que quadrinho percebemos a crítica na tirinha? Então, nós temos aqui 4 quadrinhos, né? Qual que faz aí a crítica? É no penúltimo ou no último? E justifique, pode trazer também uma passagem do texto, coloque entre aspas. Número 5. Quais os elementos que o autor utilizou para evidenciar sua crítica? Logicamente, já falamos sobre linguagem verbal e não verbal, mas também gostaria de trazer algumas explicações da tirinha para você complementar a sua resposta. Então, temos aqui que a tirinha é uma sequência curta de quadros para narrar um fato. O nome tirinha deriva do formato que parece um recorte de jornal. Formato mais comum, horizontal, mas também encontramos no formato vertical ou retangular. Possui em sua maioria até 4 quadrinhos, então uma característica que você pode colocar na sua resposta. Utiliza imagens verbais e não verbais, na maioria das vezes com frases curtas, uma dica também, frases curtas, em balões podendo aparecer sem falas. Geralmente envolve uma personagem principal em torno da qual giram outras. As personagens são fixas ou não. No geral, são periodicamente publicadas em jornais, revistas, sites, etc. O tipo mais popular é a de humor, porém ela pode ser de qualquer gênero. Uma questão importante também aqui, olha, estabelece uma conexão com o cotidiano, denunciando ou expressando a realidade social daquele momento. Tem um final inesperado ou surpreendente, como ocorre nas piadas. Essa parte também é uma parte interessante para você colocar na questão que nós estávamos lendo.
Aqui nós temos as referências. Voltando aqui no material, número 6. As duas tirinhas criticam aspectos de uma mesma questão social. Você conhece outras tirinhas que também abordam esse tema? Qual a importância desse gênero textual tirinha para a sociedade? Logicamente, você consegue responder a importância a partir do que nós lemos, né, nos slides. Você pode voltar o vídeo e ver novamente, coloque no pause e copie a importância. Eu li mais no final aí da explicação. No caso aqui, não é, sobre outras tirinhas, eu vou trazer alguns exemplos, tá? E aí você também pode aproveitar para colocar na sua resposta. Eu estou aqui no site Veja, tá? Nesse caso eu vou trazer alguns personagens importantes, tá? Então não vou trazer assim especificamente, né, aquele assunto que é tecnologia, mas com certeza aí vai lhe ajudar. Então nós temos aqui a Mafalda, tá? Ela é uma importante personagem. Temos também aqui, eu não lembro como que pronuncia, Penatus, mas assim, você com certeza lembra aí desse personagem. Aqui é o garotinho Charles Brown, aqui é o nome da criação, tá? Da Turma da Mônica, com certeza, né, deve ter alguma coisa relacionada à tecnologia. Calvin e Haroldo, o Garfield, As Aventuras de Tintin, Asterix e Obelix. Então, esses são os principais, tá? Então, é uma característica, então, das tirinhas ter um personagem importante, quer dizer, um personagem que é fixo, e aqui você lembrou, com certeza em alguma prova e alguma avaliação que você fez, você percebeu, né, esses personagens aí na tirinha fazendo algumas críticas. Voltando aqui no material, leia a informação abaixo sobre os efeitos de sentido nos textos publicitários. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de vender e ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço e ou convencer os leitores. O texto publicitário é composto muitas vezes por imagem, título, texto, assinatura e slogan. A assinatura é o nome do produto ou serviço e do anunciante. A linguagem dos textos publicitários podem ser. Então, essas três partes aqui da linguagem, nós vamos fazer a marcação, tá? E depois vou trazer algumas observações. Então, marque no seu material ou copie no seu caderno. Então, aqui, referencial. Quando o texto tem o objetivo de divulgar uma informação real. Então, essa parte nós vamos julgar como importante. Tá? Pode ser de colchetes. Emotiva, quando o texto pretende alcançar seu objetivo por meio da emotividade dos leitores. Então, uma parte importante. Apelativa ou conativa, é quando o texto tem o objetivo de convencer alguém a fazer ou comprar alguma coisa. Nós vamos observar que utiliza o verbo no imperativo. Para conseguir causar efeitos de sentido e seduzir, chamar a atenção dos interlocutores, os autores das peças publicitárias fazem trocadilhos e trabalham as linguagens verbal, que é a parte escrita, e não verbal, que é a parte da imagem, de maneira criativa. Muitas vezes há mistura de linguagens, referencial, emotiva, apelativa ou outra. Então eu vou mostrar agora alguns exemplos. Então, temos aqui inicialmente a função referencial ou denotativa, que é a função que traz a informação. Então, ela é direta e objetiva, ela foca no assunto. Quais exemplos de texto? Por exemplo, uma notícia é a função referencial. Quando eu quero dar opinião sobre alguma coisa, ou, por exemplo, quando eu tenho alguma questão instrucional, né, mostrando como que eu faço, né, aquela receita, ou como que aquele equipamento é usado, e também os jornalísticos, como eu fui falando da notícia. Função expressiva, ou também conhecida como emotiva. Ela é focada no emissor, quer dizer, ele quer fazer com que o leitor ele se sinta emotivo, né? Então, ele utiliza a primeira pessoa, então é subjetiva, reflete emoções, sentimentos, etc. O foco em pontuações como reticências e exclamação. Exemplos, músicas,
né? Com certeza você já deve ter ouvido alguma música que lhe deixou emotivo. Depoimentos, relatos, poesias. E a função apelativa ou conativa, que é focada no receptor. Seu objetivo é influenciá-lo, convencê-lo e manipulá-lo. Foco no vocativo e no imperativo. Então, quando eu falo beba Coca-Cola, eu estou sugerindo que você faça algo. Então, esse é o modo no imperativo, é o verbo no imperativo. Então, se atente para essa questão. Geralmente nas campanhas publicitárias nós temos muito disso, né, como está se colocando aqui, e também nas campanhas políticas. Voltando aqui só na parte da função expressiva, para ficar aí bem claro que eu falei da questão do leitor, mas assim, nós vamos pensar que é focado no emissor, que é a empresa que está fazendo a propaganda. Então, utiliza-se a primeira pessoa, quem fala, tá? E aqui, quando nós falamos do receptor, que é aquele que recebe, que vai receber o quê? Uma ordem, algo que vai convencê-lo aí a fazer algo. Continuando aqui no nosso material, leia o texto a seguir e responda as questões. Texto 1. Evitamos brigar com o concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho. Burger King. Aí fala o endereço, a gente faz do seu jeito. Nesse caso, que tipo de linguagem esse anúncio utilizou? Então, quais os tipos de linguagem nós temos? Referencial, emotiva, apelativa. São as três. Então, você vai escolher uma delas. Uma questão bem interessante aqui, nós temos evitamos. Qual foi o tipo de linguagem que eu falei que utiliza a primeira pessoa? O que é a primeira pessoa? Eu e nós, tá? Então, perceba o verbo evitamos para responder. Agora, será que tem mais alguma? Né? Será que está falando algo real? Algo que realmente pode acontecer? Então, pense bem que daí você pode também indicar se é referencial, tá? E também se tem algo que apela, quer dizer, se manda fazer alguma coisa, certo? Continuando aqui, qual o efeito de sentido causado pela palavra tamanho? Então, aqui, olha, a palavra tamanho está maior, assim como a imagem que nós temos aqui do alimento. Será que tem alguma relação? Qual relação que tem? Número 3. Qual seria a motivação da empresa ao citar o concorrente em um anúncio? Então, é uma disputa, não é, comercial. Porque as pessoas acabam indo nos lugares em que é mais atrativo, tá? Número 4. Por que a palavra evitamos encontra-se no plural? Com certeza você já fez a número 1, né? E tem aquela questão da linguagem que eu te falei, né? Volta aí na explicação, principalmente na questão da linguagem aí, a função emotiva. Continuando aqui, número 3. Releia o texto da atividade anterior. Em seguida, leia o texto abaixo e responda as questões. Então, nós temos o texto 2. Ao sair de casa, utilize máscara. Segundo o Ministério da Saúde, a utilização de máscaras caseiras impede disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca, criando uma barreira física que pode auxiliar na diminuição de casos. Número 1. Qual a diferença entre a campanha publicitária feita no texto 1 para a campanha feita no texto 2? Aqui nós temos a questão comercial, não é? Em quais lugares encontramos esse tipo de campanha, tá? Então você observe aí. No caso aqui, não é? Nós vamos observar uma questão diferente, porque em quais lugares que nós encontramos esse cartaz? Né? E o tipo de linguagem que utiliza, então você pode colocar, né, como diferença, certo? Número 2, qual a linguagem dos textos publicitários foi utilizada no texto 2? Se identificou mais de um tipo, qual predomina? No caso, preste atenção, nós falamos sobre a função apelativa, também conhecido como conativa. Então, utiliza-se o verbo no imperativo. Então, olha para você ver, utilize. Será que é essa a resposta que você vai colocar aqui?
Também temos a referencial, se for para pensar, porque fala do Ministério da Saúde, fala algo real. Então pense bem. Número 3. Qual o trecho que evidencia a validade da informação apresentada no texto 2? Nesse caso, nós temos aqui o final que fala que pode auxiliar na diminuição de casos. Então, quer dizer, tá havendo aí uma prevenção, né? Então, quer dizer, se as pessoas tomarem cuidado, vai ter aí um número menor. Então, você pode responder nessa perspectiva, tá ok? Dessa forma, nós vamos finalizando. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.